Eu particularmente não sou estoico, né? E eu duvido muito que alguém consiga ser estoico no Rio de Janeiro, mas enfim, a gente tenta o máximo possível se segurar dentro da sociedade para a gente não botar tudo para fora, né? Então a gente sempre usa aquela máscara, a gente sempre vai interagir com as pessoas de um modo a qual você busca não entrar no conflito. Mas tem uma coisa que, pelo menos de uma forma particular minha, me irrita muito quando eu escuto alguém falando, é a seguinte frase: todo homem nasce já privilegiado. E geralmente esse tipo de coisa é muito falado por mulheres, né? E cara, quando você para analisar a situação do homem moderno, você falar que um homem hoje, que nasce hoje, ele é um privilegiado, você está num grau de sociopatia. Não existe outra situação a qual eu posso falar de você. Você é simplesmente um sociopata. Você olha para um homem, você olha para a condição dos homens da nossa sociedade, no mundo que nós temos, e você falar que é um privilégio, é loucura, é insanidade, não tem outro nome para isso. E cara, cada vez mais, eu sempre digo isso e tem que sempre se fazer uma separação. Em um certo ponto, hoje, o mundo de hoje, ele é muito bom para o homem em termos de individualidade. Por mais que no passado fosse menos pior em algumas áreas, hoje você tem uma oportunidade de se desenvolver que você não tinha no passado. Por exemplo, teus avós provavelmente não aprenderam a ler e escrever, e você sabe. Hoje existe a internet que você pode usar como uma arma para você poder se municiar e se proteger das coisas. Você tem a informação nas suas mãos. Então eu sempre digo que hoje é uma situação, por mais ruim que possa ser para a sua vida em particular, ainda assim é uma época onde você ainda tem por onde conseguir se desviar dessa sociedade e, digamos assim, evoluir de alguma forma, coisa que era muito mais difícil no passado. Mas quando você olha a realidade do homem, ainda mais depois de tudo que a gente passou nesses últimos 1 ano e meio, com essa crise aí que teve sanitária, cara, é triste você olhar a situação dos homens na nossa sociedade. O cara já nasce perdendo. Ele já nasce perdendo. Se você tá vendo uma criança que ela acabou de nascer, que ela, sei lá, tem 1 semana de vida, olha para a família dessa pessoa. E ela já vai começar com um filtro na família. Provavelmente a família que ela nasceu é desestruturada. E se não for, ok, vamos botar que não seja uma família desestruturada. Mas ela tem todo o caminho durante que ela vai passar na sociedade que ela vai ser esfacelada no processo. É como se fosse um grande filtro social. E até essa pessoa chegar na fase adulta, ela provavelmente vai ser um tipo de adulto, um tipo de ser humano sequelado, se não pela família, ou pela sociedade, ou pelos grupos de até mesmo que ela vai tentar interagir, seja na esfera familiar ou na esfera de amizades, de relacionamentos. Vai ter a questão de trabalho, a questão do ambiente cultural onde ela vive, então vai ter muitas coisas que vão influenciar para a destruição dessa pessoa. E com o homem sempre é mais intenso. Porque, por exemplo, tem alguns canais que tem esses caras que ficam brincando, tratando a filhinha como se fosse a princesinha. Tem até um, se eu não me engano, é um TikToker. Esse cara acho que também tá no YouTube. É o Só Alegria, que o cara fica lá puxando o saco e tratando a filha modernete como se fosse a princesa dele. Mas é muito raro você ver esse tipo de tratamento com o homem. O filho, ele já nasce no modo hard. E a filha, obviamente, vai jogar no modo fácil. Entende? Então, desde o berço, o homem já tem muitas dificuldades. E uma coisa que me pega em uma situação muito particular, cara, é quando eu escuto muito desse papo revanchista que muitos caras têm hoje na sociedade, né? De que, até no nosso meio, você vê, por exemplo, aqui no nosso meio, os caras que têm ali um revanchismo com mulher. Você vai pra política,
esquerdista que tem revanchismo contra direitista, ou coisas desse tipo. As pessoas estão sempre buscando uma forma de encontrar um inimigo ali em comum e lutar contra esse inimigo. Só que elas nunca param para pensar na realidade, que tá uma merda, sabe? É isso que tá, assim que está a realidade do nosso mundo. Está ruim, muito ruim, principalmente para o homem. E cada vez mais a situação vem piorando. Eu estava vendo até mesmo uma reportagem falando que muito provavelmente com a ascensão da tecnologia que está cada vez maior, está cada vez mais poderosa, os empregos eles vão diminuindo e as pessoas vão demorar muito para conseguir se adaptar ao mercado. Então a gente vai ter uma geração de homens que não vão conseguir trabalhar. E já está acontecendo. Provavelmente você que está me escutando está desempregado. E aí você vê projetos como, por exemplo, a questão da Uber. A Uber já desenvolve um carro para poder levar passageiro sem precisar de ninguém dirigindo. Simplesmente com o algoritmo. Entende como a situação cada vez mais, a tecnologia está cada vez mais tirando emprego? E claro, muitos libertários vão falar, isso vai baratear o produto, vai deixar tudo mais barato, mas é aquela coisa. Não adianta nada as coisas serem baratas se você não tem emprego. Você não recebe, entende? E até o tempo de você conseguir, por exemplo, se realocar de volta no mercado, demora tempo. Você vai ter que adquirir experiência. E talvez você nem consiga adquirir experiência. Quantos e quantos caras tem na nossa sociedade hoje que começaram a trabalhar, que estão trabalhando ou tentando trabalhar para pegar experiência, mas infelizmente ou acabam sendo demitidos no período de experiência, ou não conseguem ingressar no mercado de trabalho, ou ficam anos e anos sem exercer sua profissão. Então, até mesmo quando você se qualifica, o mercado pode mudar de uma hora para outra e você não conseguir arrumar um emprego. Um exemplo muito bom sobre isso é o pessoal que fez administração. Eu lembro que em 2010, ali, quando eu conversava com algumas pessoas sobre faculdade, todo mundo falava a mesma coisa: faça administração. Administração é a carreira do futuro. E todo mundo que eu conheço que fez administração não trabalha com isso, a não ser se tiver uma empresa. Fora isso, não trabalha com administração. Outra coisa que está bombando ali no período Dilma, e ali para 2013 até 2015, o pessoal tinha essa ideia ainda de fazer, por exemplo, engenharia. Todo engenheiro agora de estar dirigindo na Uber, por exemplo. Ou tendo um trabalho que não tem nada a ver com engenharia. Então, até mesmo para você se realocar no mercado, é uma coisa complicadíssima. Ainda mais no Brasil. E aí você cria uma sociedade de homens que não tem trabalho, que provavelmente fizeram um curso que não vão conseguir exercer, que vai ficar um mercado saturado, ou dependendo da situação do país, vai ser um mercado que vai entrar em crise. E aí você vai gerando cada vez mais homens que vão perdendo a esperança. Às vezes eu converso com os caras da própria machosfera, tudo sem esperança. O cara não tem emprego, o cara não tem qualidade de vida, o cara veio de uma caminhada sofrendo desde a infância, desde do núcleo familiar dele, até passar pelas amizades, relacionamentos, trabalho, faculdade, escola. O cara tá apanhando desde que ele nasceu. Até o momento que o cara chega numa condição e ele toma a Black Pill. Só que não é essa Black Pill que vocês acham que o cara dropou a Black Pill. Cara, a Black Pill, quando ela foi feita ali nos fóruns do Chans, quando ela foi proposta em outros fóruns assim anônimos, ela não era uma coisa superior à Red Pill. Não, muito pelo contrário. Ela é uma coisa negativa. Ela é a desistência do homem para tudo, para a vida, para a interação social. É tipo assim, quando o cara
ele consegue tomar a Red Pill, ele consegue enxergar o mundo que está permeando ele, e ele chega a uma conclusão de que acabou, sabe? Ele desiste, a vida dele ali acabou, ele vai continuar vivo, só que ele não vive mais, ele só existe. Então, muitos desses caras hoje estão tomando a Black Pill. E quando não estão tomando a Black Pill, estão surtando. Estão colocando a própria vida em risco, fazendo besteira, ou a vida de outras pessoas. E a sociedade está cada vez mais, graças a essa situação que nós temos hoje, com o avanço tecnológico muito rápido, com as pessoas não conseguindo se realocar, seja em questão cultural, social ou mercado de trabalho. Porque, por exemplo, o cara que nasceu ali nos anos 80, você acha que esse cara hoje ele consegue se adaptar com facilidade à sociedade? Não. Não, ele não consegue. Ele está perdido. Ele está num mundo onde tudo é muito rápido, as coisas evoluem muito rápido, essa geração passa de uma transição para outra muito rápido e ele não consegue acompanhar. Tanto é que quando você pega umas pessoas mais velhas, você vai ver que elas vão tentar interagir com pessoas mais novas. Cara, parece coisa de outro mundo. Parece coisa de outro mundo. Os assuntos, o modo de pensar, e às vezes você tem até medo de conversar com as pessoas porque você vai ser, digamos assim, visto como louco, visto como uma pessoa que deve ser ignorada, porque é arcaica e tem um pensamento, digamos assim, da antiga. Então você percebe, é perceptível que está cada vez pior, entende? Até as interações sociais estão cada vez piores. A geração de homens improdutivos está cada vez maior. Mas quando eu falo homem improdutivo, eu não falo ser produtivo para a sociedade, para o Estado, para as mulheres. Não, mas para a vida dele mesmo. Sabe quando você vê alguma coisa que você gosta? Vamos botar como exemplo, você gosta de desenhar, você gosta de plantar, sei lá, você gosta de fazer desenhos e construir alguma coisa, ou até mesmo de trabalhar em alguma área específica. Quando você faz alguma coisa, quando você produz alguma coisa, você agrega valor e aquilo, você sente gosto daquilo, sabe? Você sente prazer de ter construído aquilo. Nós estamos agora vendo uma geração de homens que não tem prazer em nada. Até mesmo em lazer, às vezes o cara vai abrir um jogo, às vezes o cara vai querer jogar alguma coisa, o cara vai querer fazer alguma coisa que ele acha que vai sentir prazer, ele não consegue sentir prazer em nada. Ele liga a televisão, vai ver um futebol, não sente prazer. Ele liga o videogame dele, não sente prazer. Ele vai ver um filme, não sente prazer. Nada mais na existência dele consegue gerar prazer a ele. Nem a própria pornografia que ele via antigamente consegue gerar prazer a ele. Absolutamente nada. Então são homens que estão entregues à Black Pill. E essa é a Black Pill de verdade. E não é uma Black Pill boa, como eu já disse. É uma coisa que os próprios homens desistiram da sua vida. Tem uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, eu estava conversando com um amigo meu, que ele estava falando sobre como os Estados Unidos estava colapsando em termos de trabalhos assim mais manuais, em coisas mais comuns, sabe? Aquele trabalho que não precisa de uma faculdade, aquele trabalho que você aprende ali 2, 3 semanas trabalhando com alguém e você desenvolve uma pintura, carpintaria, coisa do tipo. Esse tipo de trabalho nos Estados Unidos, os caras não querem mais trabalhar. E até mesmo trabalhos que precisam de um curso ou coisa do tipo, os caras não querem fazer mais. Sabe por quê? Eles não veem mais motivo para trabalhar. Eles não sentem mais prazer de sair de casa, trabalhar, fazer o seu dinheirinho, investir ou até mesmo usufruir de alguma forma. Os caras não sentem mais prazer. Por quê? A todo momento a sociedade está desestimulando esses caras. Você sai pra rua, você vai comprar um pão, a mulher do caixa olha pra sua cara como se você fosse um inseto. Você vai interagir com a sua família em uma interação péssima. Você vai ver alguma coisa que é do seu nicho, que você gosta, em particular,
provavelmente já estão destruindo aquilo. Sei lá, os caras que jogam, por exemplo, videogame. Os caras reclamam que tem muito esquerdismo nos videogames. Sei lá, nos jogos que estão sendo produzidos, ou no meio que gera conteúdo sobre isso. Você vai pro futebol, cara, a melhor coisa que tem de tu ir no estádio do futebol é você ser literalmente um símil. Eu, por exemplo, eu gosto de ir pro estádio de futebol, sentar bem perto da bandeirinha de escanteio, esperar o jagunço do outro time parar ali perto a bater o escanteio, eu vou xingar ele até a 13ª geração da família dele. E eu vou sair de lá tranquilo, feliz. Só que hoje em dia, dependendo do xingamento que eu for fazer, eu posso cair como se fosse um criminoso, posso ser visto como um criminoso. Ou até mesmo o clube pode chegar e falar: esse torcedor não pode mais entrar no estádio porque ele tá falando coisas preconceituosas. Ou o clube vai lá e toma uma advertência da CBF e perde o mando de campo ou tem que pagar multa. Então, a todo momento, as coisas que davam prazer pro cara, que fazia ele se sentir vivo, estão sendo cada vez mais destruídas, cada vez mais tomadas. Até uma situação onde, como eu disse, os caras perdem o prazer de ter a sua própria vida. Ele não tem emprego, ele não tem namorada, ele não tem uma família, um núcleo familiar sólido, muito pelo contrário. Ele não tem amizade, porque ter amizades hoje em dia é você pedir para você tomar uma facada nas costas. Ele não tem meios para poder. Aquela coisa do pão e circo, todo ser humano precisa, do lazer, né? Ele não tem mais isso, até isso é tirado dele. E o que sobra para esse cara? O que tem para esse cara? Nada. E como você acha que esse cara vai suportar a vida? Ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir se socializar, ele vai conseguir se sentir feliz? Ele não vai conseguir se sentir feliz. Ele não vai conseguir fazer nada. Porque a sociedade que nós temos hoje, principalmente para homens, é de colocar você numa situação aonde você acaba perdendo todas as esperanças, aonde você deixa de viver e você passa a só ser literalmente um vegetal, sabe? É como se hoje homens, depois de todos os traumas da vida deles, acabavam entrando em um estado vegetativo social. O cara não consegue mais sair daquele estado. Ele se interna ali naquele estado vegetativo e só espera o seu fim. Ou em casos onde acontece isso, geralmente muito nos Estados Unidos ou até no Japão, onde os caras fazem besteira e acabam cometendo atos que provavelmente vai ferrar com a vida dele, da família dele e de pessoas que são inocentes, acaba acontecendo muito isso também, né? E cara, eu sei que tem muito ouvinte aqui que tá passando por essa situação e provavelmente tá com a vida ferrada. Às vezes o cara tá com besteira na cabeça, mas é aquela coisa, cara. É o jogo, sabe? É o jogo. Eu sei que tá uma merda, eu sei que tá ruim, mas é o jogo que nós temos hoje. E muito desse sistema que nós temos aí, que tá ferrando com a tua vida, ferrando o caminho e de outras pessoas e dos homens em geral, cara, o que o sistema quer de verdade é que você desista, sabe? De que você vire um vegetal ou que você será expurgado do sistema, que já que você não é um ser que produz para esse sistema, você não é rentável para esse sistema. Mas cara, eu digo para você a seguinte coisa: se você acredita mesmo que já acabou, que não tem nada que você possa fazer, então vai para continua, cara. Continua, sabe? Porque você não já perdeu tudo? Você não já não tá na lama? Então, pra que se entregar, sabe? Pra que você esperar o seu fim sem aproveitar nada da sua vida, do tempo que você tem? Porque às vezes eu converso com os caras que são mais velhos
que hoje já estão lá nos seus 60, 70 anos, cara, eles podem ter tido a vida mais maravilhosa e mais prazerosa que eles tiveram oportunidade. Mas tem uma coisa que eles não conseguem recuperar e uma coisa que é visível que eles sentem inveja, que é a juventude e o tempo que nós temos que eles não têm quase nada, que está acabando. E até mesmo é muito mais difícil para esses caras aproveitarem a vida ou buscarem melhorar de alguma forma. E eu sei que muito cara novo hoje já está se entregando muito rápido, sabe? O cara vê a situação, sei lá, financeira, a situação de empregabilidade e até mesmo dos relacionamentos, ele se interna na Black Pill. Mas é o que eu falo pra vocês, cara. Se a gente já tá na merda, se a gente já tá no buraco, não tem mais como descer, sabe? Então, é tentar subir. É a única coisa que tem. E por isso que eu falo muito até pros caras que têm essa mentalidade da Black Pill, que já desistiram. Cara, você sempre esteve sozinho. Você não tem ninguém pra te ajudar. Você não tem ninguém pra te levantar. E de fato, você não terá ninguém para te ajudar, para segurar a sua mão, até porque na sociedade que nós temos hoje, não espere isso, sabe? Não espere que alguém vai vir, vai te salvar, vai te puxar daquele buraco e você vai caminhar junto com essa pessoa. Não acredite nisso, mas, cara, anos atrás, alguns anos, mais de uma década atrás, teve uma situação que eu tá muito ferrado na minha vida, ao ponto de, cara, eu olhava pros dois lados assim, tentando buscar uma saída. Irmão, não tinha saída. Qualquer opção que eu tomasse, é tipo assim, eu ia pro buraco mais fundo que eu poderia chegar. E ali, quando eu tava na sarjeta, de todas as formas possíveis, e não tinha ninguém para levantar, para segurar minha mãe e falar: porra, vambora, Epifania, vamos subir, vamos sair desse buraco. Até que, cara, quando eu visualizei que eu não precisava de ninguém, sabe? Que eu não precisava me ater a de que, alguém tem que me ajudar. Eu preciso aqui de alguém me ajudando, alguém a qual eu posso me segurar, porque eu preciso de alguém que vai mudar a minha vida, porque eu preciso de algo, sei lá, divino que vai mudar a minha vida. Quando eu cheguei à conclusão de que eu era um merda e que eu continuaria sendo isso se eu não tivesse ódio pra cacete daquela situação e buscasse sair, eu não iria conseguir sair. Então, eu aceitei a condição, eu aceitei a minha mediocridade e falei: não, irmão, aqui eu não fico, entendeu? No ódio, tem que ser no ódio. Falar: aqui eu não fico, eu não vou aceitar isso. É aquela coisa, cada ser humano é seu próprio universo. Então, se você é seu próprio universo, porra, você tem material, você tem capacidade para mudar. Pensa, cara, será que você é pior do que esses blue pills que você vê na sociedade? Tu acredita mesmo nisso? Será que você não tem capacidade nenhuma, cara? Você acredita mesmo nisso? Porque se você acredita, se você olha no espelho e você chega à conclusão de que você não tem capacidade nenhuma, então, irmão, ninguém pode te salvar, nem você mesmo. Mas a partir do momento que você chega à conclusão de que você é um homem, que você tem o seu próprio, você é seu próprio universo, que você tem dois braços, duas pernas e que você está transbordando de ódio, uma hora ou não, alguma coisa vai mudar na sua vida. Eu não estou dizendo aqui que vai melhorar, que você vai ser o cara que vai vencer, que vai ser o exemplo, não. Mas se você já está na pior, a única situação que tem para mudar é para melhor. Se você já está no fundo do poço, quando você se entrega, cara, é você de fato olhar para Matrix e aceitar tudo que ela colocou na sua vida. A Matrix destruiu a sua família. A Matrix destruiu talvez o seu sonho de casar e ter filhos, construir uma família. A Matrix tirou o teu desejo ou o seu sonho de ter uma profissão que hoje tem uma remuneração horrível.
A Matrix tirou a sua liberdade de talvez você seguir algum tipo de rumo, você ter algum estilo de vida que hoje não dá para ser proposta na sua própria vida, porque o país não te dá essa condição. Cara, eles já tiraram tudo de você, sabe? Já tiraram tudo de você. Agora resta você saber se você vai aceitar isso ou se você vai buscar a sua vingança. Mas a vingança que eu falo não é de você provar para o mundo, provar para as pessoas de que você é superior ou coisa do tipo. É você se colocar numa situação aonde você não esteja mais sofrendo, sabe? Você não esteja em estado vegetativo definhando. Porque no final das contas, quando você aceita ficar no buraco, quem ganha sempre é Matrix. Quem ganha são sempre aquelas pessoas que desacreditaram em você, cara. E no final das contas, você não ganha nada. Você só apodrece no quarto. Eu, pelo menos de uma forma particular, acredito que todo homem tem capacidade, sabe? Todo homem tem alguma capacidade. Todo homem pode evoluir de alguma forma. Mas não adianta eu acreditar em você. O primeiro a acreditar em você tem que ser você mesmo. Só que você só vai conseguir resgatar o, digamos assim, esse macho interior no dia que você olhar no espelho, parar de ver, sei lá, um incel, parar de ver um cara fracassado, parar de ver essas coisas que a sociedade, a mídia, ou até o meio masculinista coloca na sua cabeça, sabe? Quando você parar de ver essas palhaçadas no espelho e você vê um homem com ódio, aí sim, provavelmente as coisas podem mudar. Eu vou falar que é certeza, que você vai conseguir? Provavelmente não. Tem caras que não vão conseguir de fato. Tem caras que, infelizmente, estão muito fundos, digamos assim, nesse buraco e perderam as forças até mesmo para conseguir se auto-resgatar. Mas enquanto tiver pelo menos ali raiva, ódio e um sentimento de injustiça, e enquanto você tiver dentes ainda, enquanto você for um lobo com dentes, você ainda pode mudar.